perdida e uma outra parte mais visível. É mais ou menos que a gente, quando está com problemas de vícios, se sente meio perdido e meio não perdido, Então vamos começar aqui. O que são as drogas? Olha só, droga é qualquer substância estranha ingerida em nosso corpo que causa mudanças fisiológicas ou de comportamento, ou seja, mudança em nosso corpo ou de nosso comportamento. Quais seriam essas drogas? Aí nós temos as drogas ilícitas e as drogas ilícitas. As ilícitas são produzidas e comercializadas por farmacêuticas, por indústrias e de uso livre ou controladas ou não controladas com receita médica ou livre, mas são drogas legalizadas. Então, medicamentos para emagrecer, para dor, para insônia, morfina, soníferos, que são drogas, porque eles alteram o nosso corpo. Se nós temos dor e tomamos um remédio para dor, ele altera, para o bem, mas altera. Já o álcool, o cigarro, ele está dentro da lei, mas ele não faz bem. Então, nessa situação aqui de lista, nós temos drogas que fazem bem e tem drogas que não fazem bem, mesmo legalizadas, de uso livre. E as ilícitas? As ilícitas são as que são produzidas ilegalmente, que as pessoas que produzem e vendem vão presas. São a maconha, a cocaína, a crack, a LSD, todas essas êxtase, essas drogas aí de novas que tem, que são proibidas e comercializadas ilegalmente. E essas drogas, elas também deprimem ou estimulam. Por isso que tem gente que consome, E as drogas em si, elas criam a dependência, elas viciam ou não viciam? O que é o vício? Tanto a droga lícita como a ilícita, ela vicia? Sim, ela pode viciar, desde que eu tenha a frequência de uso. O álcool, ele é uma droga lícita, mas se eu tomo todos os dias, ele vicia. Eu tomo todo final de semana. Se eu ficar um sem tomar, isso quer dizer que eu sinto necessidade e eu estou viciado. Então a droga lícita ou ilícita é um pouquinho diferente com relação a vício. Então, o vício é a frequência de uso e eu me torno dependente deste uso e desta droga. Inclusive remédios para dormir, remédios para depressão, remédios para dor de cabeça, que são drogas legais. Então o vício é o uso contínuo que eu não consigo mais largar por conta da frequência de uso. Mas a nossa aula hoje, nosso tema de hoje principalmente são as drogas ilícitas. Então, por que alguém vai às drogas? Aqui nós estamos trabalhando mais hoje as drogas ilícitas, que são as mais difíceis de nós vencermos. Então, porque a pessoa busca geralmente novas sensações. Ela começa a vezes fumando maconha porque ela quer ter o prazer. Os jovens muitas vezes querem ser aceitos perante os amigos, ter status. Eu também faço o que os outros fazem. E é um estimulante físico e mental, inicialmente, E também as pessoas, às vezes, que se uma pessoa se droga e está no meio que outra se droga, ela se sente incluída. Ela se sente com tanto poder como os outros. Para diversão, não, a gente foi lá se divertiu fumando maconha. Os exemplos, pais, amigos, da bebida. E tem também as pessoas que se drogam por conta da revolta, abandono, raiva, se drogam porque querem ir contra, às vezes, uma educação recebida, vencer os medos. A droga me deixa mais leve, então eu fico mais corajoso, Tanto que às vezes tem gente que bebe álcool e se transforma na pessoa antes e depois do álcool, ou da maconha, ou da cocaína, e algumas coisas, drogas mais pesadas, se torna a pessoa antes e depois do consumo. E a curiosidade, vou ver como é que é, vou experimentar. Inclusive essa questão da curiosidade, eu vou contar para vocês aqui uma história que está no capítulo 7, de uma médica.
A história se inicia exatamente que ela é uma família de classe média e a família investe muito nela no sentido de ajudar ela, porque ela quer ser médica. Então ela estuda medicina, ela é uma moça aplicada, ela quer vencer, e aí ela começa a estudar e depois de 2 anos estudando medicina, o pessoal, os amigos começam a querer experimentar as drogas. E aí começa o outro, não, vou experimentar, e ela diz, não quero, não, mas eu vou ser psiquiatra, eu preciso saber como é que é, porque quando eu tratar os pacientes, eu sei o efeito que faz na pessoa. E ela diz, não quero, mas tu não vai ser uma médica boa, tu não vai saber de nada, se tu não experimentar e não conhecer, que receita tu vai dar? E ela acaba experimentando a droga. Só que, o que acontece no vício? Ela cria o hábito e vai frequentemente se consumindo, desde a droga mais leve, e vai aumentando. E ela começa a gostar. E aí as amigas dizem, não entra nessa. Ela começou a mentir. Ela começou a perceber que ela tinha mais frequência do consumo das drogas, mais leve no começo. E ela começou a mentir. Acabou casando aos 33 anos de idade, tendo filhos, mas já tinha uma frequência maior de se drogar. E aí acabou o marido descobrindo, acabou tendo um filho, o segundo filho, já saiu da droga leve, foi para uma droga mais pesada, e a vida dela foi ficando difícil, acabou o marido se separando, porque ela foi destruindo a sua família. Porque quando a coisa fica mais escondida no começo, ninguém talvez não percebe tanto, mas depois de um determinado tempo, e aí ela até cometeu um erro médico, acabou uma paciente morrendo por falha dela. E aí os amigos pedem que ela se retire do hospital para não continuar trabalhando, porque por conta das drogas ela não aceita, não, eu vou melhorar, e promete para os pais dela, promete para o ex-marido, promete para os filhos, que ela já não sabe mais a idade dos filhos, já não sabe mais, os filhos vão crescendo, e ela não acompanha mais a evolução dos filhos, tão envolvida que ela está com as drogas. No final ela é internada, depois de bastante tempo ela é internada, fica revoltada, não aceita, se fecha ao mundo, às pessoas, muita agressão, né? E cria, e acaba, no final de tanta revolta, de tantas situações, ela sai da integração e ela volta a se drogar, porque ela vê que os filhos não querem mais conversar com ela, os filhos já têm 10, 12, 15 anos, não querem mais conversar com ela, porque eles ficam com medo da situação dela. E aí ela fica mais revoltada ainda e dobra o consumo das drogas. Claro que nesse meio tempo, todas as vezes ela deixa a volta de novo, mas no final ela percebe a situação de droga e acaba desencarnando por excesso de drogas. E aí? E depois? Depois que uma pessoa que passou sua vida se drogando morre, o que acontece com ela no mundo espiritual? Depois que ela morre? Ela continua daí no sofrimento, porque o que é o umbral? O que é esse lugar após a morte? Ou esse mundo espiritual que nós vamos? Ele é mais ou menos parecido com o que nós vibramos aqui. Se aqui eu vivo no inferno comigo mesmo, eu vou continuar nesse mundo espiritual também vivendo isso. Então ela vai para o mundo espiritual e está totalmente perdida, fora de si, sofre muito. E o que acontece numa pessoa que tem problema do vício? Ela, como espírito, acaba influenciando as pessoas encarnadas, tem depois uma foto aqui na próxima, acaba influenciando a encarnada e fica sugando, fica influenciando, fica obsediando. Às vezes as pessoas falam, eu sou obsediada, porque aquele espírito, ele quer também absorver aquele álcool, aquela maconha, aquela cocaína, o que aquela pessoa estiver absorvendo, uma pessoa encarnada, ele também quer usufruir daquilo. Então, uma pessoa que era encarnada, ela acaba se tornando uma desencarnada e influencia aquela outra pessoa que quer mais. Ele diz, mais, eu também quero, porque ele tem duas pessoas usufruindo da mesma droga, o espírito encarnado e o desencarnado. E quando é a família que fica, né, os filhos, o ex-marido, a mãe, o pai, eles ficam orando muito por ela, depois da morte dela, bastante tempo, pedindo que ela se encontre, pedindo que ela mude, e ela começa a perceber as orações.
Começa a perceber que tem pessoas que querem o bem dela, que não querem o mal dela. E ela começa a perceber que ela precisa mudar. E ela começa a pedir perdão, começa a pedir ajuda de Jesus. Lá no mundo espiritual, no seu sofrimento, na sua dor gigante. E aí a história do livro termina exatamente assim, quando ela é ajudada e vai para um espaço melhor no mundo espiritual. E ela termina assim, a história: nunca, nem experimente drogas. E se já o fez, não repita, porque a frequência gera o vício, né? E a dependência. E se for dependente, se trate. Então a história é uma das histórias, aqui é a sétima, tem mais algumas, é uma das histórias que tem nesse livro que nos ajuda muito a olhar isso e se colocar nisso dentro, né? Se colocar aqui dentro. Quem eu sou? O que eu estou praticando de vício na minha vida? Como é que eu vou mudar isso? Então essa mensagem dessa pessoa, dessa médica, ela é exatamente para incentivar as pessoas: olha a minha história foi horrível. Não sigam o meu exemplo, façam algo diferente. Então, fora essa, tem outras também. Então, continuando aqui no nosso tema. Então, na história dela, os amigos, a faculdade, a situação, experimentar, né, levou as drogas. O que leva uma pessoa no dia a dia a dar o mesmo prazo para os vícios das drogas? Em geral é o álcool, que é o mais leve, autorizado por lei, que acontece em festinhas, experimenta aqui, né, um golinho, espuminha, e aí cria-se a frequência. E depois, qual é o segundo passo para as drogas? Qual é o segundo item que é mais fácil de se consumir? O cigarro. Porque também ele é por imitação, a gente vê os outros fumando, eu também quero fumar, ver os pais, ver os amigos, os astros. Hoje é até proibido fazer propaganda de cigarro. Hoje é proibido fumar em locais fechados. Talvez futuramente também seja proibido beber em alguns locais. Como hoje é proibido o cigarro. Quem imaginaria que antigamente, quando a gente andava de ônibus, tinha que conviver naquele bar fechado com a fumaça? Quem fuma não tem problema, mas quem não fuma é difícil. Hoje não pode mais, né? Então, quem sabe isso vai mudando com o tempo. Já o cigarro não é muito por curiosidade, ele vai por exemplos, enquanto que outras coisas é para experimentar, né? Gosto, né? O cigarro nem tem gosto bom, né? Quer dizer, para quem fuma deve ter, né? E qual é o terceiro passo? Aí já começa algo mais leve, vai aumentando e acaba nas drogas mais pesadas. A maconha, a cocaína, a heroína e assim por diante. E o que é isso? Pelo excesso de drogas, acaba, a gente, né, chama de kit suicida. Ou seja, aos poucos a gente vai se matando, o viciado vai se matando. Né? É um órgão, é outro órgão, conscientemente ou inconscientemente. No livro Nosso Lar, depois eu falo para vocês do livro, né? Então nós vamos, né, as drogas mais leves vai consumindo, inconscientemente vai fazendo mal. E as mais pesadas a pessoa sabe que faz mal, mas mesmo assim não deixa, né? E olha aqui, ó, aquela da Amy, olha a foto dela. Quando ela é uma mulher saudável, dá para ver aqui? Dá, né? E depois, quando ela se envolveu com drogas. E envolveu de drogas, né? Acho que todo mundo sabe, uma cantora famosa, né? E assim existem muitos astros, atores famosos que acabaram morrendo por conta do excesso de drogas, né? Então, olha só, quais são os danos, as drogas e os danos físicos? Vai prejudicar o físico, o mental e emocional, aquela parte que eu falei para vocês no começo, né? O mental estimula, né, o corpo e a mente. Então, assim, quando eu começo a ter muitos problemas de drogas, eu não tenho uma consciência boa, as minhas emoções não são controladas, eu acabo sendo uma pessoa agressiva, acabo, né, tendo problemas de doença, acabo gerando, olha quantas vezes o álcool gera brigas de família, né? Quantas famílias têm problemas, com pessoas que têm problemas de álcool dentro de casa, e as brigas, o sofrimento, a violência, e acabam gerando as mortes prematuras.
e tornam-se instáveis, e as pessoas se tornam mais instáveis. O excesso de drogas deixa as pessoas mais lentas, ou até agitadas, alteradas, né? Comprometendo o trabalho, a relação das famílias, em casa, a relação de pais e filhos. Então, assim, olha qual é a influência da droga na vida da pessoa. É nela e com quem ela convive. Inclusive, essa história dessa médica, ela é demitida do trabalho, perde emprego por conta também das drogas, né? Então, né, acontece de tudo. Aqui, ó, nesse livro Nosso Lar, o André Luiz, um médico que fumava muito e comia muito, a droga dele era essa, ele acaba sendo internado, acho que com problema de câncer, ia ter problema de intestino, e problemas gástricos, sofre muito em época de internação no hospital e acaba morrendo. E aí, lá no mundo espiritual, ele depois entrando em recuperação, que já está numa fase de recuperação, ele passou 8 anos no umbral, também não entendendo bem o que era, aquele sofrimento que ele passa todo, e aí daqui a pouquinho eles dizem para ele que ele se suicidou. Mas só no livro Nosso Lar. Ele disse que isso não é verdade, que ele tinha morrido de uma doença. Ele disse, não, você se suicidou. Mas como assim? É o suicídio inconsciente, por conta do que aqui? Excessos alimentares, na situação dele, e o excesso do álcool. Acabou tendo um problema de saúde por conta desses excessos. Então, no Espiritismo chama-se suicídio inconsciente. Apesar que a gente sabe que faz mal, né? Mas a pessoa ela não cometeu o ato do suicídio, mas pelo comportamento dela, acabou acontecendo a morte dele, né? Esse livro Nosso Lar é um livro excelente para ler. Aqui é o exemplo que eu falei para vocês, ó, onde o espírito, que é esse aqui, ele absorve as energias do outro que está consumindo o álcool. Então, e assim é o cigarro, assim é a maconha, assim são outras drogas também. Então ele absorve aquelas energias, todos os fluidos, né? De uma pessoa para outra. Então aqui novamente ainda as drogas e os danos espirituais. Então olha só, atrai espíritos afins, ou seja, que nem na vida nós encarnados, a gente convive com as pessoas que a gente tem afinidade. E esses espíritos, então, eles aproximam das pessoas com seus vícios, porque eles querem também consumir daquela mesma droga. Então, inalando, sentindo, aspirando, como aqui no caso da foto, né? E o que acontece isso com uma pessoa que tem problemas de álcool, por exemplo? Ela se torna mais fraca, mais frágil, ela não consegue largar, porque ela está tendo um obsessor aqui dizendo, consome mais, eu também quero, consome mais, também quero. Então ela está tendo um amigo na mesma frequência vibratória, influenciando ela para ela consumir mais, porque também quer consumir, como nesse exemplo aqui. Então a gente atrai também espíritos que querem se satisfazer em cima, né, dos mesmos problemas, das mesmas drogas que são consumidas. Chama-se de obsessão. Mas não porque alguém quer te fazer o mal, é porque você está abrindo as portas para esse espírito também se aproveitar da mesma situação. Porque nós nunca estamos sós, sempre estamos rodeados, né? E depois dessa vida aqui, quando nós morremos e somos pessoas com vícios, né? Podemos numa próxima vida nascer com deformações. Por exemplo, alguma droga que te levou à morte, que te deu um problema no cérebro, pode nascer na próxima vida com problema de raciocínio, com problema de transtorno mental, com memória fraca, algumas coisas assim. Pulmão, né? Se a pessoa morreu em função de alguma droga que atingiu o pulmão dela, na próxima vida ela pode ter problemas respiratórios ou com os problemas ligados ao pulmão. E assim, várias doenças, né, que a pessoa reencarna. Ela pode, nessa vida atual, vamos falar nessa que a gente vê as pessoas, ter um problema de saúde e ninguém sabe por quê. Porque isso às vezes pode ser resultado de vidas passadas. Tem gente que às vezes fala que tem uma doença na família, ninguém tem, nunca consumiu álcool e tem problema de cirrose. Por quê? Eu não estou aqui afirmando, mas só para a gente refletir. Se nunca
tomou álcool, como é que tem problema de cirrose? Que é geralmente devido ao álcool. É alguma coisa da vida passada? Ou não? Né? Fora que como ela tem, o espírito tem essa tendência do vício, ele pode novamente, quando tirar a oportunidade de voltar às drogas na outra vida, né? Na próxima vida após a reencarnação. No livro Missionário da Luz, o que ele fala? Por que uma pessoa de corpo que consome drogas, numa próxima vida, que é um outro corpo, vai levar esses sintomas juntos? Porque há uma ligação entre o corpo, o espírito e o perispírito, que são 3 corpos. E aqui no livro do Missionário da Luz diz o seguinte: o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, as nossas células, está fortemente radicado no sangue. Como se fosse um fluido divino, um fluxo e refluxo, né? Para o nosso corpo funcionar. Então, quando essa circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio e surge então a doença. Então, quando as coisas não fluem, que é a interligação dos 3 corpos, que está aqui, ó, aqui nós temos um corpo, como fosse de lado, né? Ele mostra aqui, o perispírito, que é o que é ao nosso redor, mais ou menos, está aqui junto com a gente, e o espírito, que também está junto com a gente. Então, nós somos, na realidade, uma formação assim, básica, 3 corpos: corpo, perispírito e espírito. Por isso que quando eu tenho o problema do vício, eu estou afetando os meus 3 corpos: o físico, o perispírito e o espírito. Quando a gente desencarna, o físico fica, mas eu, pelo espírito e perispírito, eu levo junto as sensações para a próxima vida. Porque o espírito não morre. Ele continua, reencarna novamente. Então eu levo aquelas sensações, aquelas necessidades, as emoções que a gente falou no começo, junto. E também aqui mais um texto sobre esse tema, no Livro dos Espíritos. Então, se eu tenho um problema, sou viciado, eu tenho chance, Deus vai me perdoar, como alguns dizem, tenho chance de se eu quiser largar e de recomeçar? Sim. Vamos ver aqui no Livro dos Espíritos o que diz sobre isso. Pode o homem, na pergunta 467, pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal, no caso, o exemplo da obsessão que eu falei para vocês? Sim, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Então a gente atrai os espíritos de acordo com os nossos desejos, nossos pensamentos. Se nós mudamos para pensamentos e desejos para o bem, eu vou aproximar espíritos do bem. E não os que realmente querem, né? Não do mal, mas necessitados, imperfeitos. Temos mais uma aqui, ó. A questão 909 também do Livro dos Espíritos. Mais uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, que diz o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Né? Seus vícios, suas dificuldades? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito significantes, ou seja, pequenos esforços. O que lhe falta é vontade. Então, a vontade é importantíssima na nossa vida. Se eu quero deixar com vício, em primeiro lugar a vontade. Eu quero deixar. Porque não adianta as pessoas ao redor querer ajudar e a gente não quer. Então, eu quero deixar disso. O que eu faço tudo para deixar do cigarro? Então, começa dentro da gente, à vontade. E aqui ainda temos o seguinte, alguns itens, né, de como se libertar do vício. A vontade firme, apoio da família, a medicina, ou seja, a medicina seria, às vezes, remédios, psiquiatras, acompanhamentos, tem os alcoólicos anônimos, tem várias instituições que ajudam as pessoas a deixar seus vícios, né? A oração constante, porque se eu faço todo dia oração, o que se aproxima de mim? Espíritos bons. Ou seja, meu anjo da guarda, eu estou dando espaço para o meu anjo da guarda, para ele se aproximar e dizer, vou te ajudar a deixar o vício. E tem outras vezes lá me tentando, dizendo, não, vamos fumar, por exemplo, cigarro. Então, já começa a ter dois lados, um lado meu vontade de deixar, e o outro lado ainda
mas a gente já está no caminho, querendo melhorar, querendo seguir em frente. Frequentar reuniões de assistência espiritual, em palestras e em outros locais que sempre tem informações sobre isso, de como fazer. Sempre ter o pensamento positivo, os pensamentos, né? Dizendo que com a proteção divina hei de conseguir, hei de seguir em frente. Porque assim, a gente precisa se ajudar. Se a gente não se ajudar, não tem como alguém fazer uma coisa por nós. Não tem como alguém fazer uma coisa por uma pessoa viciada se ela não se ajudar. Então começa a dar vontade de querer fazer uma coisa, procurar ajuda. E a família sempre apoiar. Não é com ódio, com expulsão, com raiva que vai ajudar. A revolta, ela faz, no caso da médica, a revolta fez com que ela consumisse mais drogas ainda. Então essas partes aqui estão no livro de Richard Simonetti, que fala, pode parecer careta, mas funciona. Né? Então são estudos que ele fez nesse livro sobre essas pessoas. Mais algumas coisas que o Espiritismo aplica muito. Evangelho no lar. Porque se eu fosse Evangelho no lar, que é uma leitura evangélica, uma leitura de bons fluidos, uma leitura de conhecimento, de alguma coisa que possa construir, unir as pessoas, eu estou trazendo para dentro de casa energias boas. Estou trazendo para dentro de casa o amor. E com isso eu tenho um apoio de luz. Bons fluidos, né? Se aproximam os bons espíritos e afastando os maus. Então, a oração, ela é algo que faz muito bem, por menos que as pessoas às vezes possam achar isso, mas ela traz tranquilidade, ela traz paz pessoal, traz união na família. E o diálogo é constante o tempo inteiro. O diálogo é fundamental para o bom relacionamento familiar. Então, se a gente quer realmente se livrar, vontade, e aí tem aquela frase, né? Diga não para o vício, ao comodismo, à discórdia, à violência, à desunião, a tudo que seja contrário aos ensinos de Jesus. Diga não às drogas e diga sim à purificação do corpo e da alma, às ações de bondade, ao controle dos desejos, para tudo que gera paz. Diga sim ao amor, pois o amor cobre a multidão de pecados. As dificuldades que nos acontecem só nos ocorrem porque esquecemos do amor. Liberte-se sempre, liberte-se todos os dias. Muito obrigada, gente.